Joel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Queria a tua avaliação sobre o que aconteceu durante a madrugada, a aprovação desse projeto e os resultados, partido a partido, mostrando especialmente como votaram os grandes do Centrão, nos obrigam, de alguma maneira, pelo menos a levar em consideração o anúncio da candidatura do Flávio na sexta, depois a declaração dele no sábado dizendo que tinha um preço e a votação que ocorre no comecinho da quarta-feira, hoje é quarta, Isso mesmo. Ou seja, pouco mais de 48 horas depois, né? Bom dia. Rafa, bom dia Camila, bom dia Valdo, bom dia assinante. Quanto ao timing, eu não tenho a menor dúvida. O que fez um projeto que tinha sido discutido lá atrás, que tinha surgido numa dada época como uma possível solução para o impasse da anistia, mas que tinha sido deixado de lado. E especialmente depois da questão da PEC da blindagem, o clima para votar, seja anistia ou seja, o que foi agora a dosimetria, tinha sido completamente deixado de lado e volta agora. Não tem a menor dúvida. O que explica este timing de agora é a questão da candidatura do Flávio Bolsonaro e o fato de que os partidos do Centrão não têm essa candidatura como a sua esperança, como o caminho que eles veem como possível para vencer o presidente Lula. Agora, vamos deixar claro também, o preço ao que o Flávio Bolsonaro se referiu não foi pago. Mas era o que dava, né? Mas era o que dava, exato, perfeito. O preço a que ele se referiu não foi pago, que era Bolsonaro livre e nas urnas. Mas esse preço, a gente já sabe que não existe, que é impossível. Por quê? Porque mesmo que, e isso está muito distante de ser verdade, mas mesmo que no próprio Congresso Nacional passasse a tese e o projeto da anistia aos presos por tentativa de golpe de Estado, o Supremo já disse com todas as letras, daqui não passa, não vai acontecer. A gente não vai ver Bolsonaro livre e candidato de novo. Então, para o próprio Congresso, não faz nem sentido ficar discutindo isso e levar adiante para um desgaste que vai ser inevitável. Foi feito o que era possível, que é um projeto que, no fundo, não deixa ninguém muito feliz, né? A esquerda, ela é totalmente contra, a gente viu ali os partidos de esquerda em quase sua totalidade, fora uma outra exceção no PDT e no PSB, mas são em quase como um bloco contrários a qualquer tipo de discussão de redução de penas. Para o bolsonarismo, também não é bem isso que eles queriam ver o Bolsonaro de volta e reabilitado, o que não vai acontecer. Agora, é um meio do caminho que deixa todo mundo um pouco insatisfeito, mas que, primeiro, entrega o que é possível ser entregue. Olha, para o Bolsonaro, imagina a diferença dele sair de uma pena de 27 anos, que significa cerca aí de 4 anos e meio em regime fechado, para ir para uma pena, não sei se já tem um consenso quanto ao cálculo, mas pelo que eu vi, uma possibilidade seria 14 anos, ou seja, 2 anos. Né? Algo como 2 anos no regime fechado. Metade. Reduzir pela metade o tempo que ele vai ficar no regime fechado, ou seja, é um ganho inegável, é um benefício inegável que ele consegue aí. E outra, hein? Você ainda tem muitos daqueles invasores do 8 de janeiro que continuam presos. E vamos dizer com todas as letras aqui, aquelas pessoas usados como massa de manobra. Muitos tiveram penas de 17 anos. Teve gente dos núcleos da trama golpista com pena menor que essa, vamos ser claros aqui. Esses invasores do 8 de janeiro com penas piores que de assassino muitas vezes. Esses aí também, se eu não me engano, mais de 100 ainda estão em regime fechado. Serão beneficiados também. Será corrigido um excesso daquelas condenações iniciais que, num afã de fazer justiça, de dar um recado claro a favor da democracia, acabaram condenando essas pessoas que, no fundo, são buchas de canhão, manipulados. Não que eles não tenham cometido crimes, é claro que cometeram, mas que receberam penas excessivas e que serão corrigidas também. Então, do ponto de vista político, ninguém vai ficar muito feliz, mas é o que dá para ser feito neste momento. Quem sabe isso pode apaziguar um pouco a situação política. Não acho que isso vai fazer o Flávio desistir da candidatura, não, isso eu não acho. Acho que ele mantém a candidatura depois disso aí. Agora, além de ser o compromisso possível político, é também uma correção para um excesso cometido com aqueles invasores do 8 de janeiro. Exato. E aí, essa questão aí, como você estava falando, Joel, realmente o preço não foi pago, mas para apaziguar no momento de uma candidatura que tem fragilidades e, ao mesmo tempo, você não fecha as portas, funcionou mesmo nessa estratégia. Agora, Valdo, muito bom dia para você, meu amigo. O que está posto também é que isso foi costurado entre os presidentes dos partidos do Centrão e da direita, justamente por causa do Flávio Bolsonaro e porque também atende a essa série de questões de avaliação sobre excessos, avaliações políticas, que o Supremo teria eventualmente cometido com esses chamados peixes pequenos. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, Colombo. Bom dia, Joel. Bom dia, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. Brasília está precisando de luz aqui, viu? Muita luz aqui, porque ontem eu estava lá na Câmara dos Deputados, a confusão foi gigantesca, né? Um grande tumulto, cenas que a gente nunca imaginava que iriam se repetir e até bem piores, né? Jornalistas apanhando de seguranças, deputados sendo agredidos por seguranças da Câmara dos Deputados, uma confusão danada. Um deputado tomando uma atitude incorreta de ficar ocupando a presidência da Câmara, tinha até um motivo para reclamar. Reclamar tinha. Colocaram a cassação do Glauber Braga para votar no mesmo dia da cassação de Carla Zambelli. São questões totalmente diferentes, meio que para compensar, caça um da esquerda e caça um da direita, né? Isso foi totalmente equivocado, na minha opinião. Não justifica a atitude do deputado Glauber Braga de forma nenhuma, mas a decisão de colocar ali em votação a cassação dos dois no mesmo dia gerou esse tumulto. Eu estava lá no plenário ontem, Camila, Colombo e Joel, observando o que estava acontecendo, e os líderes estavam reclamando muito de Hugo Mota, presidente da Casa. Eles culpavam Hugo Mota pela confusão de ontem. Por que eles estavam culpando Hugo Mota por essa confusão de ontem? Pelo fato de Hugo Mota ter surpreendido a todos os líderes praticamente, né? Talvez só o do PL que não, mas todos os líderes, eles não sabiam que Hugo Mota havia decidido colocar ontem em votação o projeto de redução de penas daqueles que tramaram um golpe no Brasil, a cassação de Glauber Braga e também a cassação de Carla Zambelli, tudo num dia só, né? E eles reclamavam muito porque no dia anterior, na segunda-feira, eles tiveram um jantar ali dos líderes, aquele jantar ali que eles costumam fazer. Hugo Mota passou nesse jantar, na segunda-feira à noite, passou no jantar, falou com eles: olha, acabei de acertar com Fernando Haddad, com a Gleisi Hoffmann, com Davi Alcolumbre, que amanhã nós vamos votar a agenda econômica. O projeto do devedor contumaz, a última etapa da reforma tributária, vamos preparar a votação do corte linear de gastos tributários, estava tudo certo para ser votado assim. E eles, tranquilos, aí acordaram na terça-feira, só, a pauta hoje é a pauta econômica. Veio a reunião de líderes, Colombo, e aí veio a surpresa. A grande surpresa quando eles falaram, o Hugo Mota, não, vamos votar projetos da dosimetria, vamos votar as cassações de Glauber Braga e de Carla Zambelli. Gerou um clima de insatisfação, muita reclamação. Hugo Mota elevou o tom de voz, disse que aquela era a decisão dele, ele era o presidente da Câmara. Os líderes reclamaram, mas você havia dito, quando foi eleito, que toda a pauta seria discutida com antecedência, você está nos surpreendendo, gerou uma confusão. Glauber Braga se sentiu injustiçado, foi tomar uma atitude condenável, não é justificável aquela decisão dele de ocupar lá. E aí, Colombo, gerou toda aquela confusão ontem que a gente esperava que não acontecesse e aconteceu. E no final das contas, depois o projeto da dosimetria ainda foi aprovado, 291 votos a favor, né? Abrindo ali... E Colombo, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que essa lei que foi aprovada no governo Bolsonaro de elevar as penas para quem tenta um golpe no país, agora nós estamos... A lei foi aplicada para servir de exemplo. Olha, quem tentar um golpe no país vai ficar muito tempo na cadeia. Agora, eles estão reduzindo para uma pena bem menor de crimes bem mais simples. Então, vai valer a pena tentar um golpe novamente. Isso que é ruim. É claro que, como disse o Joel, Colombo, na questão do crime da multidão, realmente muita gente teve pena ali exagerada e, no caso deles, é correto. Mas dos planejadores, dos financiadores, não. Colombo.